Fala turma, começando mais um Ponto a Ponto Podcast. Eu sou o Henrique Monteiro, co-host desse projeto. Estou aqui com o Bruno. Fala, Bruno. Olá a todo mundo, muito obrigado pela audiência e continua seguindo a gente aí. A gente tem muita coisa aí pela frente, viu? É verdade, né? Tem muita coisa pra gente cobrir, muitos convidados bacanas para chegar aqui. Hoje também não podia ser diferente. Exatamente, já estreamos com a mão direita com o Open Cosk e hoje trazemos o primeiro treinador do Ponto a Ponto Podcast, Gabriel Leite, meu parceiro. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Henrique. É isso, é sempre um prazer. Maravilha. Fazer parte aí da Beira da Quadra, um projeto que eu vi crescer, né, e que hoje tem ganhado grandes dimensões aí, sempre um prazer poder falar de voleibol, falar do projeto do Mackenzie, contar um pouquinho da história aí. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Bom, para começar, Bruno, eu primeiro agradecer o Gabriel, o Mackenzie e o Igor que tá aí. Trouxeram, tem até uma outra camisa aqui também, mas trouxeram, na minha opinião, a camisa mais bonita da Superliga feminina dessa temporada, camisa da Kika. Espetáculo, muito obrigado pelo presente. Vou deixar aqui na mesa para todo mundo ver. Bom, eu sou suspeito para falar do Mackenzie, trabalhei lá na Superliga B, graças a Deus deu tudo certo, né, Gabriel? Mas eu queria falar de você, sua relação com o Mackenzie, mas eu quero começar de agora, não quero voltar ainda não. Tá bom. Como é que você está vendo essa temporada especificamente, né? A gente já termina aí o primeiro turno de Superliga, né? Então, por enquanto, jogou basicamente Mineiro e Superliga. Como é que você tem avaliado esse momento aí do Mackenzie? Henrique, toda temporada é um desafio novo e toda temporada tem sido desafios diferentes, né? Para mim e para o Mackenzie também, né? O Mackenzie é conhecido, tem a sua história, é inegável a importância do Mackenzie para o voleibol brasileiro, mas o retorno do Mackenzie é depois de um espaço muito grande, onde muitas coisas mudaram. Então, cada temporada, desde a primeira Superliga C, duas Superligas C, duas Superligas B, e essa é a nossa segunda Superliga A, cada temporada são desafios diferentes, são problemas diferentes e conhecimentos, e que a gente vai agregando e vai entendendo realmente como é que funcionam os processos. Temporada passada a gente teve algumas dificuldades, coisas que a gente conseguiu vencer sem saber que eram problemas e que essa temporada estão aparecendo um pouco mais. Então são desafios que a gente vai crescendo, o clube, o Gabriel Leite treinador como profissional, e a gente vai crescendo todo mundo junto. Óbvio que a gente sabe que o esporte de rendimento tem uma cobrança muito grande, a gente tem que entregar o resultado, principalmente hoje que temos grandes marcas elevando esse projeto, então uma responsabilidade muito grande. Então está sendo um desafio, né? Não tem sido uma temporada fácil esse começo, a gente fez um Mineiro muito abaixo, muito aquém do que a gente queria mesmo, e um primeiro turno também. A gente não está conseguindo deixar o nosso melhor voleibol em quadra em muitas partidas, sabe? Né? Muitas vezes não é pelo vitória ou derrota, é pelo que a gente apresenta em quadra que tem nos deixado preocupado. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz boas partidas, mais uma vez, independente de vitória ou derrota, importante é apresentar um bom voleibol. A gente sabe do nível da competição, a gente sabe que tem jogos como o Flamengo, que vocês tiveram presentes no ginásio, que foi um jogo que a gente jogou bem, jogou de igual para igual, a gente perde um segundo set batendo 65% de side-out, de virada de bola, que são números de masculino, e a gente faz 65% de side-out e perde de 25-23 o segundo set, né? Então, assim, a gente consegue fazer um jogo de igual para igual. Podia ser um 2-0 que era outro jogo. Aí eu teria mais 3 sets para vencer um ali, e aí embolava o negócio. Mas são partes, mas mais uma vez não é vitória ou derrota, é como a equipe se apresenta dentro de quadra. Então a gente vem batalhando para dar uma cara mais pro time. A gente teve alguns problemas de lesão que nos bastidores ninguém sabe, né, que não foram lesões que
tivemos que tirar as meninas de quadra, mas que limitaram elas a treino, a dar o seu 100%, e aí dificultou um pouquinho esse processo, mas a gente já está todo mundo bem. Brasília e Maringá eram jogos importantes, a gente jogou abaixo, a gente estava com 100% do plantel disponível. Então, assim, a gente... são desafios que ano passado a gente não teve, principalmente no primeiro turno, onde a gente terminou em 7º, e esse ano a gente está tendo. Então, a gente conta muito com esse segundo turno, onde a gente vai fazer 7 jogos dentro de casa, né? O primeiro turno a gente fez 7 jogos fora, então a gente conta muito com o apoio da nossa torcida. A gente teve 4 jogos em casa, 2 vitórias, uma derrota por 3-2 para o Fluminense e um jogo muito bom com o Flamengo, né? Então a gente sabe, com o apoio da nossa torcida, do nosso ginásio, a gente tem totais condições de reverter esse cenário que a gente colocou e chegar no segundo turno, que é o nosso objetivo, ficar entre os 8. A equipe realmente ela mostra uma consistência muito grande, e é um detalhe ou outro que complica ali no meio do set, igual você citou aí contra o Flamengo recentemente, são detalhes. Não é que a equipe não tenha condições, muito pelo contrário, são detalhes. E acaba que a gente estava falando também, eu e o Henrique, a gente conversa, e a gente pede para que o torcedor entenda bastante coisa e vá para poder apoiar a equipe. As meninas precisam desse apoio em todos os momentos. Porque enquanto está ganhando é muito fácil. E quando a galera precisa daquela injeção de ânimo, uma coisa extra que vem de fora, é o 7º jogador ali mesmo. E como que está a torcida atualmente? Que você sente, que você percebe a torcida com a equipe atualmente? Melhor para a gente responder isso é olhar nosso ginásio nos nossos jogos, né? Tá entupido, não tem por onde caber mais gente dentro do ginásio. A gente pega o jogo do Flamengo, que é um período onde a gente não tinha tantos atletas da base, a gente não tinha escolas que sempre pedem para lá e assistir com apoio, uma parceria que a gente tem com a prefeitura, e mesmo assim o ginásio estava lotado. Então, assim, o voleibol em Minas Gerais ele é muito forte, né? O mineiro gosta do voleibol, né? O mineiro acompanha o esporte. A gente tem o SADA, a gente tem as equipes do Minas, a gente tem o Praia. Então, Minas Gerais respira voleibol e foi assim por muitos anos, né, com campeonatos internacionais. Então, o torcedor mineiro gosta e acompanha, né? A volta do Mackenzie ao adulto, aos poucos a gente vai ganhando mais torcedores fiéis, vamos dizer assim, né? Que isso aí vai ser com o tempo mesmo, mas a gente tem aqueles torcedores de casa, os sócios do Mackenzie, as damas, as atletas damas do Mackenzie que acompanham, que estão lá, e esse apoio a gente não perde em momento nenhum. Elas estão lá, elas assistem o treino, elas conversam com as meninas, conversam com a gente da comissão técnica, batem papo, e é um torcedor que entende algumas situações, óbvio, vai ter cobrança, vão ter comentários da internet e tal, e que faz parte, a gente tem que filtrar e saber o que pode ser de positivo, o que não é de positivo, que a gente precisa não dar atenção àquilo, mas até o momento é uma torcida muito apaixonada pelo voleibol, que está indo pelo Mackenzie muito pela história que o Mackenzie tem com o voleibol brasileiro, e aos poucos o Mackenzie vai agregando mais torcedores mesmo, que compram a camisa, que vão todo jogo e que estão lá no nosso dia a dia. Aos pouquinhos a gente vai tendo mais essa torcida do nosso lado. Gabriel, você falou uma coisa interessante sobre o Mackenzie ter ficado muito tempo fora do adulto e esse retorno com você no comando. Eu queria que você falasse, é óbvio que é um momento de aprendizado do clube como um todo, né? De reaprender a estar no adulto, ter dia a dia de equipes adultas, de ter jogo com estrelas lá dentro, do próprio associado entender o que está acontecendo e tal. E ao mesmo tempo você é um treinador muito jovem e também, obviamente, já traz as suas experiências, mas também tem que aprender coisas novas dentro desse processo. Como que o Mackenzie está construindo isso, né? De o clube tendo que reaprender algumas coisas, você ajudando a construir, mas também aprendendo ao mesmo tempo. Como é que isso tudo se desenvolve assim no dia a dia? Henrique, assim, eu acho que também é um pouco do histórico do Mackenzie, né? Então, assim, tiveram técnicos no Mackenzie que hoje são renomeados, mas quando eram técnicos do Mackenzie lá atrás, também estavam começando. Caso do Piscininho, o Henrique Furtado, né?
o primeiro clube onde o Henrique trabalhou foi o Mackenzie, né? A primeira experiência, ele dirigiu o final da Superliga ali por alguns jogos. Eu estava na faculdade ainda, o Henrique era um cara que eu vislumbrava, né? Falar, um dia eu quero chegar onde ele está e tal. E aí eu lembro de assistir os jogos do Mackenzie, porque o Henrique estava dirigindo e era um técnico que saiu da universidade onde eu estava estudando, né? Então, assim, o Mackenzie tem esse também de dar oportunidade a técnicos jovens, técnicos que estão na base, né? E que fazem todo o processo lá. Eu tenho um ótimo relacionamento com a diretoria do clube, né? Todos confiam no trabalho. Eu acredito, né, que eles sabem que eu vou ter as minhas dificuldades, são coisas novas para mim a cada dia, a cada campeonato, a cada jogo é um aprendizado novo, só que eu também já provei para o clube que eu consigo entregar o que o clube precisa. Cada temporada nós temos objetivos diferentes e cada temporada a gente entrega esse objetivo, e mesmo talvez alguma temporada que não entregue, algum campeonato que foi da base, ou alguma coisa nesse sentido que a gente não conseguiu entregar por um acaso, não me lembro de ter acontecido, mas faz parte do processo. A gente está trabalhando com esporte de rendimento, a gente sabe que tem um adversário do outro lado, tem um investimento do outro lado, e nem sempre no esporte de rendimento a gente vai conseguir chegar nos nossos objetivos. Mas até hoje a gente tem conseguido isso dentro do Mackenzie. Então, desde a Superliga C, o primeiro ano que a gente entrou, que foi até aqui em Contagem, a gente jogou só com a base, uma atleta adulta, a gente foi por experiência, ok, foi ótimo, ficamos em terceiro. No outro ano no Rio, a gente foi com a base, 4 contratadas, fomos campeão com o Tijuca lá dentro do Tijuca, com várias atletas contratadas e renomeadas. Superliga B, fomos num primeiro ano, a gente ficou em quinto, empatado com o quarto, quase pega. E eu falo, cara, e se a gente vai para a semifinal naquele ano, a gente ia receber o convite para jogar a Superliga A. E talvez não fosse o melhor momento. Sim. A gente amadurecer o clube. Para o clube entender. E a gente vem um segundo ano de Superliga B, sabendo da Superliga B, consegue montar um grupo muito forte, trazer uma Sassá, que além do que ela entregou em quadra, porque a temporada que você estava com a gente, você sabe disso, agrega muito fora de quadra, dia a dia e tudo. É diferente. O que ela passou, ninguém de nós passamos, né? O que ela passou numa Olimpíada, de perder lá vários jogos e ter que ressurgir e tal. Então, cara, é muito conhecimento que agrega no dia a dia, e até mesmo para toda a diretoria do clube, ouvir ela dizer, calma, tá tudo certo, perdemos esse jogo, faz parte, perdemos para Brusque lá na última rodada, o Henrique não viajava, liguei para o Henrique desesperado, me dá os números, digita isso aí rápido, porque a gente tem outro jogo a semifinal daqui uma semana, que esses caras fizeram, que o jogo não encaixou, e ela falava, calma, Gabriel, tá tudo certo, foi só um jogo, aquela viagem para aquele jogo foi muito ruim, porque é difícil chegar até Brusque, né? E aí avião em São Paulo, enfim, foi uma loucura. E aí o jogo não fluiu e ela, calma, tá tudo certo, não entra em paranoia não, nós vamos pra semifinal e tal, e aí a gente dá uma respirada. Então ela agrega muito, né? Sempre agregou, e agora na comissão técnica, então nem se fala. Então assim, a gente vai crescendo, né? E aí a segunda Superliga B, a gente vai e consegue o resultado de uma forma incrível, né? Que foram 13 jogos e uma derrota. Acho que isso. É isso, né? Foi mais ou menos isso, 14 jogos e uma derrota. E a gente faz uma Superliga bem impecável, né? E a gente chega na Superliga A sabendo que não é a mesma coisa, mas sem saber realmente o que é, né? Só que ao mesmo tempo a gente consegue trazer uma Fabiola, né? Que estava na Superliga B também, e a gente conseguiu ir rápido ali e trazer ela. Muita gente talvez tinha desconfiança, né? A Fabiola ficou muito tempo afastada da Superliga Brasileira, estava fora do Brasil, voltou, Campinas, aí o projeto não deu certo e tal, e aí foi para o Recife, a gente foi e trouxe, e a Fabiola fez uma grande temporada, né, e conseguiu nos ajudar bastante, e aí acabou trocando, e conseguimos montar um grupo muito forte. E aí a gente vai, um grupo que talvez pouca gente acreditava que a gente conseguiria montar, mas os bastidores a gente conseguiu fazer negociações, a gente trouxe a Carla de volta, a Gabiru, que estava muito tempo no Flamengo, sem tanto tempo de quadra, a gente faz uma aposta na Gabiru e vem e faz uma grande temporada, né?
Então a gente consegue montar um grupo onde a gente conseguiu os resultados. A gente teve um primeiro turno bom, um segundo turno mais abaixo. Infelizmente a gente não ficou entre os 8, mas com objetivo e consciência tranquila. Pô, ficamos em 9º, mas empatava com o 8º por conta de 7 ali, um pontinho. A gente fica, pô, aquele jogo. Mas tudo certo. Mais uma vez, tudo dentro do planejado e tudo com o objetivo conquistado. E essa temporada a gente está um pouquinho mais longe do nosso objetivo, né? Infelizmente a gente queria a Copa do Brasil, a gente queria estar brigando um pouco mais em cima, e a gente não está tão longe do 8º lugar. A gente sabe que são 3 pontos ali e tal, e que esse segundo turno com jogos em casa a gente vai trabalhar, estamos trabalhando muito, estamos agora entre Natal e Ano Novo trabalhando, como a maioria dos clubes, mas a gente está trabalhando bastante para a gente sair dessa situação. Só o trabalho mesmo, os treinos e muito estudo para a gente sair dessa situação. Mas é mais ou menos isso. E querendo ou não, no decorrer de qualquer campeonato, qualquer disputa, acaba que os treinadores têm que trocar pneu com o carro andando. Não tem como. Tem muito jeito. Tem muita coisa para fazer. E trocar o pneu com o carro andando com o que você tem em mãos. Exatamente. Porque o voleibol é um pouco diferente, né? Eu não vou conseguir trazer uma atleta agora que vai entrar no meu grupo e vai mudar algo significativo, né? Então, assim, é realmente trocar o pneu com o carro andando, mas trocar o pneu com o carro andando com o que eu tenho em mãos. As peças já estão... Com o grupo que a gente montou e que a gente confia plenamente, a gente sabe do potencial do grupo, e é ali que a gente tem que se adaptar, entender o que a gente precisa melhorar, mexer para cá, mexer para lá e fazer acontecer. Como vai ser, eu não sei, mas que a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que fazer acontecer. O objetivo maior da temporada é ficar entre os 8 e ir para o playoff. Ficar entre os 8, playoff. Pensando nisso, né, no objetivo lá do final do segundo turno. Talvez, obviamente, entenda o que eu estou querendo falar, ficar fora da Copa Brasil, óbvio que é ruim por visibilidade, etc, etc. Mas, entre aspas, você ganha um tempo de trabalho e descanso que pode ajudar no gasto final de temporada. Como é que você vê isso? É o que eu falei. Tirando a parte... Bom, claro, quer disputar tudo, né? Obviamente. Mas pensando em planejamento. É o que eu te falei. Cada temporada é um aprendizado, né? Temporada passada, a gente pegou a Copa do Brasil... E aí foi aquela... a gente teve um jogo a mais, mas é um jogo a mais que a gente jogou contra adversários que não tiveram aquele jogo e puderam aproveitar aquele tempo para recuperar atleta e bababá. E aí a gente teve um segundo turno mais abaixo. Justifica, não justifica? Cara, não sei. Não sei. São variáveis que estão aí. Né? Eu tô essa semana, né? Porque demora um pouco sair a tabela do segundo turno, e quando sai a tabela do segundo turno, a gente já tá na loucura dos jogos. Então, eu não parei para fazer o planejamento bonitinho do segundo turno. Então, eu fiz agora esses dias, e, cara, eu tenho 3 blocos de 14 dias sem jogos. Putz. Aí você vai falar assim, é bom? Não sei. Também é muito tempo parado. É muito tempo parado. Então eu tenho um período do Carnaval e eu tenho os 2 períodos de Copa do Brasil sem jogos. Eu tenho 14 dias sem jogos. Você vai falar comigo assim, pô, é bom, vai dar tempo de descansar, você pode preparar melhor, as meninas vão chegar mais inteiras para aquele jogo lá, que é um jogo importante. Tudo isso aí faz total sentido. Agora... será que não vai perder um pouco do ritmo de jogo, o batidão ali? Então, assim, então, assim, e aí é o que eu te falo, eu não sei te falar se, ficou fora da Copa do Brasil. Vamos tirar o lado de visão de projeto, de oportunidade, mais um jogo de televisão, mais visibilidade para o trabalho, mais visibilidade para o projeto. Tira isso de lado. Vamos ter um tempo maior para descansar, para as meninas recuperarem. Talvez eu tenha uma atleta machucada ali, vai ter um tempo, eu tenho um tempo de treinar mais e preparar melhor para aquele jogo da Superliga, que é o objetivo principal da temporada, é ficar entre os 8. Então eu tenho um tempo melhor para me preparar para aquele objetivo que é o principal da temporada. Então,
assim, eu vivenciei um planejamento ano passado e vou vivenciar outro. Ano que vem, quando eu voltar, na próxima temporada, eu te falo que eu vou conseguir comparar um pouco melhor. Mas agora, eu realmente não sei. Me assustou quando eu sentei para fazer o planejamento agora do segundo turno, de 3 blocos de 14 dias sem jogos. Eu tenho pontos positivos e pontos negativos. Ao final da temporada, eu te conto o que eu achei desse. Dá para concluir melhor. Dá para concluir melhor. Você falou, quando você estava em Viçosa, você via o Henrique Furtado no Mackenzie, vislumbrava estar ali um dia e tal. Quando você vem para o Mackenzie, você vem para as escolinhas, não é isso? Isso. E como é que foi seu crescimento dentro do clube? Como que você enxergou isso? Como que foi o clube te abraçar no sentido de, pô, a gente tem um profissional bom aqui que está crescendo, então vamos dando cada vez mais oportunidades para esse cara. E além disso, ainda apostar literalmente e acatar os seus pedidos. Sim. Porque para todo projeto você precisa de determinada ferramenta, de alguma coisa. Aí você faz a listinha, entre aspas, vamos brincar assim, a listinha de contratação, essas coisas, e o clube aceitar e vir os patrocinadores. As coisas funcionam de diversas maneiras, né? Tenho eu dentro do Mackenzie, eu tenho o Matheus, que é o meu coordenador, muita coisa passa por ele, né? Ele vai, fala, Gabriel, temos esse caminho, qual que você acha melhor? Esse caminho é melhor, e aí ele vai lá em cima e ele gerencia as coisas e toca. Então, assim, e a gente também ainda não está naquele patamar lá em cima de escolher. Né? Então, a gente escolhe, obviamente, mas muito do que o mercado e o nosso orçamento permite. Né? O cheque não está em branco. O cheque não está em branco e muitas vezes o momento que a gente vai ao mercado também, as opções, né? O mercado internacional já está movimentado e tal, e aí... Cada vez mais cedo. Né? Os papos começaram, eu falei, gente, pelo amor de Deus, mas nós estamos nem no meio da Superliga, eu tô lá em 10º, eu preciso ficar entre os 8, não tem como eu pensar lá na frente agora, não. Mas se você não começa a pensar, tá todo mundo já só que os times de maiores investimentos, eles sabem que eles vão jogar a próxima temporada. Eles sabem que eles vão estar na próxima temporada e que eles já têm um orçamento, então eles conseguem. Só que os outros projetos ainda têm uma limitação de tempo, de momento, do mercado e tal. Então as coisas são diferentes. Mas voltando ao que o Henrique falou, eu me formei em dezembro de 2018, né? Eu estava de férias, não sei o que. Eu falei, eu tenho que começar a procurar emprego, né? Porque agora não tem mais jeito. Eu estava de férias com a minha família e tal. E aí eu vi que o Delicélio tinha saído do Mackenzie. Não sabia quem era o Delicélio. Eu conheci o Juliano Sucupira. E por também ser formado em Viçosa, então eu seguia na internet ali todos os técnicos que formaram em Viçosa, porque é uma rede de apoio que todo mundo sempre se ajudou. E aí eu vi o Gil fazendo uma postagem. Sai bastante gente. Sai bastante gente. Saiu. Infelizmente, os cursos hoje de educação física não estão formando tantos profissionais para a área do esporte. Tá indo muita gente para a área da saúde, mas enfim, discussão para um outro momento. Um podcast inteiro. Mas enfim. E aí eu vi, eu falei, se tá saindo, não sabia quem era Delicélio. Se tá saindo de alguém para algum lugar, tá abrindo vaga de algum lugar. Comecei a futicar e fiz o processo seletivo do Delicélio. Fui bem no processo seletivo, mas não tinha uma experiência suficiente para aquele cargo naquele momento. Mas o Mackenzie gostou de mim e falou, opa, vamos trazer esse menino aqui, porque eu acho que agora ele não tá pronto, mas pode ser que ele cresça. E dito e feito, eu vim para ser professor das escolinhas e a carga horária que sobrava, eu ia para a base para ajudar nos treinos. Então, ficava ali ajudando nos treinos e tal. Em poucos meses, o Thiago, que era o assistente, sai e eu assumo o cargo de assistente também. Então, eu fico faço as duas. Fico como assistente da base e professor das escolinhas. Eu, novo. Na época não era um salário tão grande e tudo bem, eu tô saindo. Mas, né? Eu precisava de ganhar dinheiro mesmo para pagar minhas contas, para conseguir comemorar. Eu morava no interior na casa da minha mãe. Eu venho para Belo Horizonte, capital. É outra vida, é outro custo de vida. Precisava trabalhar. Peguei escolinha de Minas, fui pegar master um pouco mais para frente. E aí fui crescendo, porque a gente tinha que pagar as contas. Tudo bem. E aí, enfim, fui crescendo dentro do clube, cara. Aí eu virei técnico, assistente técnico da base e da escolinha, e fui levando isso por um tempo até o final do ano.
E no final do ano eram outras pessoas que estavam à frente do Mackenzie, era outro presidente, era o Sérgio Vera, que era o coordenador de esportes. E aí, numa conversa com o Sérgio, eles falaram que conversaram lá e resolveram me dar uma categoria. Mesmo eu ainda sendo assistente técnico, eles vão me dar uma categoria. Perguntou se eu tinha alguma preferência. Falei, cara, não sei. Me dá, Sérgio, se eu puder escolher, me dá a geração 05, porque é a geração que perdeu tudo esse ano. É a nossa pior geração. Me dá essa geração. Eu falei, por quê? Eu falei, dá essa geração. Que tudo que eu fizer com ela vai ser legal. Enfim, aí me ganhei a geração. Vieram algumas meninas, ficou um grupo bem legal de trabalho. Veio a pandemia. Aí, isso foi final de 2019, veio a pandemia. A gente fica dando treino online durante o ano inteiro. E eu falo, sabe o que eu achei muito engraçado? Eu conversei isso com o Luizão um tempo atrás. A gente fala da época da pandemia, mas nós que fomos obrigados, e fomos realmente obrigados a dar treino, porque a gente estava com salário dia, era projeto de lei de incentivo, a gente tinha que prestar contas que a gente estava trabalhando, a gente teve que trabalhar online, teve que se virar. E aí a gente fez muito trabalho técnico, muito trabalho tático. Vamos ver jogo, vamos entender por que o time faz isso. Então, tudo que você faz no adulto, de vamos jogar com bloqueio meio para frente, vamos jogar com bloqueio de espera, vamos queimar, e vamos isso, sistema defensivo. A gente fica um ano inteiro trabalhando disso. E aí, tirando isso tudo, a gente ainda trouxe palestra de Fofão, Natália Zílio, Camila Bright, Bababá, e vários, Arlene, o Anderson. A gente trouxe muito atleta técnico para conversar com as meninas. Então foi um ano que talvez foi perdido da parte técnica, mas que foi um ganho de conhecimento sobre voleibol muito grande para nossas atletas. E eu não sei se os outros clubes fizeram isso, mas nós fizemos. E, cara, foi um diferencial quando a gente volta da pandemia, porque as meninas e eu só consegui perceber isso depois que a gente começa a ter resultados que a gente não estava tendo antes, cara. A gente saiu de 2019 de não ganhar um metropolitano ou 2, para 2021 ganhar 3 ou 4 de 5 categorias. Para 2022 a gente ganhar 4 de 5. Para 2023 a gente ganhar 4 de 5. Para 2024 a gente ganhar 3 de 5. Né? E por quê? Cara, por quê? Será que não é por conta desse ano que as meninas, em vez de ficarem paradas em casa fazendo não sei o quê, elas ganharam um conhecimento muito grande de voleibol e enxergar o voleibol de maneira diferente. E aí veio esse ano, aí eu começo o meu trabalho como técnico mesmo pós-pandemia. Né? E aí eu volto da pandemia 2020, né? Final de 2020 ali, não sei o que, 2021 eu subo com aquela idade que eu escolhi. Me decido em subir de categoria. E aí eu vou pro sub-17, sub-19 com aquelas meninas que na época era a geração 05, era sub-16, a categoria que eu entrei. Quando vai para 2021 eu subo de categoria ainda como assistente técnico, mas eu já pego a categoria principal. E aí a gente começa a ter resultados. A gente começa a medalha em brasileiro, a gente pegou o 3º lugar de brasileiro dentro do Mackenzie, que era um brasileiro de geração 04, o time era 05. Né? Que foi, a gente fez um 3-2 com o Flamengo na semifinal, que foi um jogaço. Você tava, né? A gente transmitiu na beira da quadra. A beira da quadra tava começando, tava transmitindo jogos, né? E aí a gente faz um 3-2 com o Flamengo. O Flamengo era a seleção brasileira, era Adria e Achal no meio, era Helena na saída, a Aline Segato, a Sofia Líbero de Osasco agora, a Elô levantadora que está em Georgia Tech, era a seleção brasileira do outro lado, filho. E mais ou menos. E eu com meu time em 05 ali, que hoje, graças a Deus, a grande parte daquelas meninas que realmente tinham potencial seguiram jogando voleibol, então estão em Superliga A, Superliga B, seguem, e a gente consegue aquele resultado. E a partir dali, no outro ano, a gente é campeão brasileiro pela primeira vez, no segundo ano a gente é bicampeão brasileiro, e aí começa o adulto jogar, que aí vem a Superliga C, Superliga B, com esse grupo meu 05,
que é aquela idade que eu escolhi trabalhar lá atrás, que lá na frente começa a dar um retorno, porque a gente começa a jogar Superliga C e B com essas meninas e algumas contratadas. E aí a gente consegue esses resultados muito legais aí até chegar à Superliga A. Então foi um processo bem legal, assim, onde o clube apostou muito em mim também. Foram 2 gestões diferentes, mas as 2 gestões apostaram em mim. O Jacaré veio no meio desse processo, né? E junto com o Matheus, ele trouxe o Matheus não me conhecia, estava fora. Mas o Jacaré vem e aí eles me dão um voto de confiança ali e aos pouquinhos eu vou ganhando confiança deles, que faz parte do processo, quando troca quem está acima de você também até eles te conhecerem, e eles foram me dando esse espaço e hoje eu estou aqui na Superliga A. Mas não é fácil, mas ao mesmo tempo é um trabalho onde eu estava entregando resultado e o rendimento é muito de resultado. E da mesma forma que esse ano preocupa, porque até agora a gente não está dando resultado. E foi uma escolha que eu fiz na conversa, quando eu saio da Superliga B, eu deixo de ser técnico da base. Porque os 2 anos de Superliga B, eu era base e adulto. Então eu fazia os 2. Quando eu vou para a Superliga A, eu saio da base. E falar, tem certeza? Porque se você chegar no adulto e não entregar resultado, a gente vai te agradecer, a gente vai guardar a amizade, a gente vai continuar amigo, mas a gente tem que entender a responsabilidade disso aqui, do tamanho dos patrocinadores que o clube conseguiu trazer e tal. E aí faz parte do processo, tá tudo certo. E eu aceitei, eu falei, cara, não tem como eu não embarcar nisso aí, é um desafio para minha vida e vambora, e foi, e estamos aí até agora. Mas se não aceitar desafio também, estaria muito contra o próprio esporte, Sim. que é de desafio constante. Sim. Essa ideia de trazer as palestras online, eu achei sensacional. Foi. Fantástico, porque é coisa extra quadra. Porque o que o atleta está desenvolvendo ali é uma coisa. Agora, ouvir de uma pessoa que veio para falar para a gente, ou seja, entre aspas, para mim, abre a cabeça. Abre. Então você sente a diferença logo depois, logo em seguida. Sensacional. E são coisas que, infelizmente, fizemos na pandemia porque a gente foi obrigado. Sim. Mas talvez não fizesse, né? Talvez não fizesse. Provavelmente não faria. Aí eu acho que hoje não está fazendo. Né? É até uma coisa que a gente precisa entender, que as meninas na base precisam aprender a estudar sobre voleibol, entender sobre voleibol. Quando eu era o técnico da base lá atrás, antes da gente ter o adulto, falava muito com as meninas, por que vocês não atravessam a rua e vão lá no Minas assistir jogo? Cara, se vocês querem isso aqui para a vida de vocês têm que ter vontade de assistir jogo. Só que, óbvio, a gente sabe da realidade. Tem menina que não tem condição de pagar para assistir, tem menina que não tem condição de ter uma Sport TV em casa, né? Então, muitas vezes eu cobrava e falava, opa, calma, deixa eu entender, porque talvez simplesmente... Mas também tem que dar condição dela... E aí a gente fazia uma graça, levava num jogo ou outro quando a menina se mostrava que queria e tal, mas tem aquelas meninas que têm condição e simplesmente não assistem. Eu falei, cara, como você vem aqui todo dia, você treina isso aqui todo dia e você não assiste um jogo em casa? Você não sabe quem é Natália, quem é Gabizinha, né? quem é... Cara, Vou te contar uma história. Eu tava conversando com o Bruninho, levantador. Sim. No último jogo que eles vieram jogar aqui, ele falou que vai trazer uma camisa pra gente deixar lá no museu. Você tava falando sobre o museu da beira da quadra. Inclusive, a camisa da Kika irá pro museu. Aí o Bruninho falou, mas qual que é o seu objetivo lá com o museu e tal? Eu te falei, a gente sempre que traz um aluno novo pra nossa escolinha, a gente leva ele lá, mostra a camisa, fala quem são os jogadores e tal, fala, história desse clube, pra ele se identificar e começar a ter um interesse. E por que eu fiz isso? Cara, com meus últimos anos de Cruzeiro, com a geração talvez 06, acho que foi a última que eu dei treino, 06, 07, tinha atleta que jogava na base do Cruzeiro que não sabia quem era o Giba. Não sabia, nunca ouvi falar desse cara. Como assim, cara? Nunca ouviu falar do Giba, bicho? Como assim? Eu falei, não, alguma coisa nós temos que fazer. E aí eu falei, bom, pelo menos quem tiver aqui no meu ecossistema aqui vai conhecer esses caras. Porque, cara, não dá. Faz diferença. Tem que ter referência, né? Tem, ué. Você precisa ter referência. A gente sempre tentou trazer as atletas
formadas pelo clube, algumas o clube mantém contato, eu acabei criando esse contato com o tempo, né? Então, assim, Lorene sempre vem no Mackenzie, então atende as meninas da base, a Prieldes vinha muito, né? Depois tem um tempo que ela ficou sem vir em Belo Horizonte, mas sempre quando ela estava jogando no Minas, pô, Prieldes vinha vinha para conversar com as meninas, o treino rolando, ela, deixa eu jogar um pouquinho aí. Prieldes ia no primeiro horário e ficava até o último horário, ela passava em todos os treinos de todas as categorias e fazia, cara, e isso vale muito mais, isso vale nunca, muito mais. A Érica direto tá lá no clube, é muito amiga nossa do Jacaré, então tá sempre lá no clube, e tantas outras que passam, né? A Kelly, antes de retornar pro Mackenzie, foi lá no Mackenzie também, conversou com as meninas e tal. Então essa referência das meninas, delas verem quem são as atletas, aonde elas estão e tal, é muito importante, isso que anima as meninas a querer um pouco mais e continuar crescendo. Mas é isso, as meninas hoje em dia também elas precisam buscar isso, e que eu acho que falta um pouquinho do incentivo nosso. Acho que elas precisam saber aonde elas podem chegar realmente, o que aquilo ali pode transformar as vidas delas, e aí, com certeza, elas vão caminhar. Por falar no incentivo, a gente vê que as equipes principais vai entrando incentivo, cada um de um jeito. Para as categorias de base, como que os clubes sentem isso? Porque o Henrique também tem isso com a beira da quadra, que precisa, material não é barato. Sim. Tem um tempo que você fica ali dentro ensinando e fazer isso. Como que está isso na sua visão em termos de infraestrutura, de patrocinadores, mesmo que não sejam tão grandes quanto os que estão vamos colocar na Ivy League aí, sim, né? Mas que podem entrar, que vai fazer diferença para essa menina que não tem a grana para poder ir lá e assistir o jogo, sim, igual você sugeriu. A gente precisa entender o seguinte, né? Infelizmente a base não traz um retorno para as grandes empresas, né? Não tem televisão, não tem jornal, não tem notícia, é difícil a base dar um retorno publicitário para grandes empresas, né? O patrocínio para a base ele acontece muito através de lei de incentivo ao esporte, né? Que é um dinheiro que as empresas deixam de passar para o governo e passam para projetos. O Mackenzie é pioneiro no Brasil em relação à lei de incentivo, principalmente em Minas Gerais. Foi um dos primeiros clubes até a lei de incentivo, de conseguir captar e tal. Mas tem sido um desafio ano a ano conseguir essa captação, porque as pessoas estão conseguindo crescer. As pessoas hoje têm uma facilidade de escrever um projeto. Eu já trabalhei um pouquinho, já escrevi projeto de lei de incentivo, consegui aprovar projeto de lei de incentivo com um grupo de pessoas que eu estava trabalhando, e não é difícil. O difícil era conseguir captar os recursos, e continua sendo. Só que está ficando um pouco mais difícil para os clubes também, porque está tendo mais projeto, né? E aí as empresas muitas vezes decidem apoiar projetos onde as empresas estão localizadas. Então tem uma empresa X no interior. Então, em vez de eu mandar o dinheiro para um projeto lá de uma equipe, um projeto da capital, eu vou colocar o dinheiro aqui nesse projeto da cidade, que aí eu ajudo a valorizar. Então, assim, os investimentos estão crescendo e tal, mas tem muito mais projetos sendo aprovados, e aí acaba que as captações estão mais difíceis. Nesses últimos anos, eu não estou presente no dia a dia de execução dos projetos da base, não estou no dia a dia do entendimento da montagem dos projetos, então eu não consigo te falar. Eu sei mais os bastidores de que tá difícil, né? Então, a gente deixa até... Tem muitas empresas que ainda não aportam dinheiro, né? E as empresas precisam entender que é um dinheiro que deixa de passar para o governo e passam para projetos onde vão formar atletas, onde vão formar cidadãos. É só vantagem. E, cara, querendo ou não, tem um retorno. Não é um retorno de um adulto. Não é um retorno de uma equipe adulta, tanto quanto que a equipe adulta é um dinheiro que a empresa aporta fora a lei de incentivo. A empresa tira do bolso dela lá e põe. Os projetos de lei de incentivo, onde a base sobrevive no Brasil, ele vem através de lei de incentivo. Então a gente precisa que as empresas tenham essa consciência e invistam mais, invistam um teto que elas podem, que a lei permite, e que mais empresas venham, porque ajuda muito. O voleibol adulto,
ele só vai acontecer se a base existir. Não adianta a gente colocar dinheiro no adulto, estamos bem, visibilidade agora, 1, 2, 3, 4 anos, beleza. Mas se alguém não investir na base, não vai. Uma hora vai faltar atleta. E aí não vai ter o adulto porque não vai ter atleta. Então, a gente precisa abrir esse leque, todas as empresas precisam entender, então todo mundo tem que fazer a sua parte. Vamos apoiar o adulto, mas também vamos apoiar a base, vamos trazer recursos para a base, porque essa base aqui, ano a ano, por exemplo, a gente tem conseguido colocar mais meninas da base treinando com o adulto, e aí uma coisa vai gerando a outra, né? Um investimento que eu faço num atleta para o adulto é diferente de um atleta, investimento que eu faço no atleta da base. Então, uma coisa vai balanceando a outra a longo prazo, não a pequeno prazo. Porque o trabalho de formação de atleta é um trabalho longo, né? Então, a gente precisa criar essa balança e todo mundo entender que a base ela é tão importante quanto o adulto. Mas, infelizmente, traz retornos diferentes. Mas também são investimentos diferentes. Não é um investimento de dinheiro direto da empresa. É um dinheiro que ela vai deixar de pagar para o governo e colocar ali. Então dá para fazer. Só que a gente precisa, todas as empresas precisam abraçar. Por que tem que ser todas as empresas? Porque hoje tem muito projeto. Graças a Deus tem muito projeto. O interior também precisa do projeto. As crianças no interior, imagina se toda a cidade interior tivesse um projeto de vôlei, um projeto de lutas, um projeto de natação. Quantos atletas a gente tem perdidos aí? Gente, não pode. O Brasil é o Brasil. Se a gente tiver esporte nos 4 cantos do Brasil, a gente é campeão olímpico em tudo. Mas, infelizmente, quantos atletas se perdem, quantos futuros atletas se perdem pelo Brasil aí por não ter oportunidade, por não ter investimento lá na cidade dela. Eu falo isso porque eu fui de férias outro ano. Em dezembro eu fui de férias na cidade da minha mãe, que é Cajuri, do lado de Viçosa. E eu cheguei lá, eu vi o filho da minha prima, eu falei, Bernardo do céu, você cresceu, menino. O menino tá com 13 anos, 13 para 14 anos, tava com quase 1,90. Que isso? Eu falei assim, cara, na minha família. Só que naqueles 8 meses que eu não vi ele, que são os meses ali da temporada da Superliga, o menino deu o estirão. E eu cheguei, eu falei, meu Deus, na minha família não pode um menino desse não virar. Ele tava com 13, tinha acabado de fazer 14 anos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Bernardo, o que você faz? Ele anda de bicicleta. Falei, cara, não faz nada, não tem futebol direito. Não, eu gosto de vôlei, tio. Mas a gente junta lá, joga, vai jogar o Geng lá, vai treinar menino com menina, é a gente mesmo ali que faz e tal. Falei, cara, é muito. E aí eu senti na pele. E eu, como profissional de educação física, na minha família, eu me cobrei. Falei, cara, como é que pode? Como é que eu tô deixando isso passar? Aí eu trouxe ele para Belo Horizonte, levei para treinar no Olímpico e tal, bateu bola lá com o Tomás, não sei o quê. E aí ele gostou e tal, só que era uma mudança muito drástica, estava começando a Superliga, os pais ficaram com muito medo dele de vir para Belo Horizonte, e é muito, cara, um menino de 14 anos, crescido numa cidade de 5 mil habitantes, vim para a capital morar com um tio, mas um tio que trabalha 24 horas por dia, porque não é muito louco, e aí a gente falou, ó, todas as férias vamos trazer ele um pouquinho, feriado a gente traz, para ele treinar e vivenciar, para pelo menos ele poder vivenciar um pouco do que o esporte pode proporcionar, porque ele tem um potencial físico. Mas é isso, a gente precisa de mais investimentos, precisa levar esse esporte para o interior, para os cantões do Brasil como um todo, mas para a gente conseguir que todo mundo tenha dinheiro para fazer isso, a gente precisa que todas as empresas entendam a importância disso e coloquem dinheiro delas ali. Deixa eu dar um passo atrás, a gente estava falando antes sobre a importância das referências, né? E aí pensando em montagem de elenco do Mackenzie, nesses últimos anos, inclusive na Superliga B, você já até falou sobre isso, sempre com algumas atletas mais experientes como referência. Então, na Liga B, a grande referência, claro, era a Sassá. Na montagem dos elencos de Superliga A também houve uma mescla, né, de atletas mais jovens com atletas já com mais bagagem. Como que você vê essa importância para dia a dia, para situações de dificuldade assim, de dentro da temporada, de ter atletas jovens com potencial de estourar e atletas que já rodaram bastante, que ainda estão jogando em alto nível, mas ajudando a equilibrar essa experiência e também te ajudando no dia a dia, né? Porque
como você disse, várias coisas elas vivenciaram e você não teve a oportunidade de vivenciar ainda. É muito louco, assim, porque você precisa ter uma mescla no grupo, você precisa ter uma mescla dentro das posições. Então, assim, e nem sempre você consegue, né? Não que longe de a gente não estar satisfeito, por exemplo, eu tenho 2 levantadoras hoje que têm muito potencial, têm muito a crescer, vieram de temporadas que não tinham tanto espaço dentro de quadra. A Rose no Flamengo entrava muito pouco, né? A Kênia, apesar de ser ativa em Osasco sempre com 2 opostas muito fortes e tal, mas não era a primeira opção. E esse ano estão aqui ganhando esse espaço, mas são 2 jovens, então a gente passa por alguns momentos ali de entendimento e tal, e que a gente vem crescendo junto e elas vão amadurecendo com esse tempo de quadra, né? Mas essa mescla de atletas experientes com jovens, ela é importante no grupo e importante dentro das posições, porque eu acho que traz um amadurecimento para o jogo. Tem jogo que pede um pouco mais isso, tem um jogo que pede mais um pouco aquilo, tem jogo que eu preciso de uma energia um pouco maior, e aí essa atleta talvez vai encaixar um pouco melhor, e aí a gente vai agregando isso. Hoje eu tenho uma dupla de opostas que é um pouco nisso. Eu tenho uma Mariane muito experiente, tal, eu tenho uma Kimberly que tem um potencial muito grande, tem passado por algumas dificuldades de problemas físicos essa temporada, que não conseguiu chegar perto do que ela apresentou temporada passada, mas a gente acredita que esse segundo turno pode ser um segundo turno onde ela reencontra esse voleibol dela, que a gente sabe que ela tem capacidade. Então, assim, tem sido muito importante essa mescla de experiência, a Gabiru e a Carla com a sua experiência. Esse ano passado a gente tinha a Sassá e a Gabi Dutra como líbero, né? Mas a Sassá acaba machucando, e a Sassá, mesmo como líbero, seria quase uma juvenil ali, né? Porque seria uma coisa nova para ela também. Esse ano a gente traz a Kika junto com a Gabi. A Gabi jogou muita bola temporada passada, segurou a onda, mas a gente consegue trazer a Kika. Então a gente tem 2 boas líberos no grupo, e a Kika com uma experiência de jogar aí 4, 5 temporadas como titular. A temporada dela do Pinheiros foi eleita uma das melhores da temporada. Essa temporada no Minas foi uma temporada de muito desafio para a Kika na temporada passada, né? Já acabou para a seleção. Acabou, mas o final de temporada da Kika, a gente brinca que quando a gente fechou com a Kika, foi um viva vôlei atrás do outro. Eu já falei com ela. Final da temporada, ela começou a ganhar vários viva vôleis no final da temporada, tanto quanto que foi convocada para a seleção brasileira, onde com certeza foi uma experiência única para ela. Então, assim, e aí a gente tem ela com a Gabi. Então, assim, essa mescla dentro do grupo é muito importante, essa mescla na posição também é muito importante para a gente conseguir balancear a experiência das meninas, mas também com esse viril físico das meninas mais novas, essa vontade delas, essa entrega física que elas possam ter. Uma temporada que é uma temporada muito longa e pede várias coisas em determinados jogos. Então, é muito importante. Não dá para você montar só um grupo jovem sem experiência, não dá para você contratar só um grupo mais experiente, porque pode pesar a parte física em algum momento, né? E a gente tem várias experiências disso na Superliga, grupos mais jovens, mas que passam por alguns momentos mais difíceis. Eu estou falando isso de várias outras temporadas que a gente acompanha, grupos mais jovens que em algum momento precisa de um sangue ali dentro de quadra, uma parte física mais forte. Então, e é tudo novo pra gente. Nesse momento, a gente conseguiu, em 2 temporadas de Superliga A e na Superliga B, fazer essa mescla de experiência com atletas jovens de potencial. Até o momento tem dado certo. E a gente acredita que a gente vai crescer ainda mais nessa linha de trabalho que a gente faz. Mas pode ser que em algum momento surja uma oportunidade de um grupo mais jovem, que eu acho que é a linha de trabalho do Mackenzie, né? Não é a gente, pelo menos as pessoas que estão dentro do clube hoje, acreditam nessa questão da formação, nessa questão de oportunidade. A Kênia e a Rose foram escolhas nossas, porque a gente sabia que eram jovens, mas de muito potencial, né? A própria Giovana veio para nos ajudar e é uma menina de potencial. A Kelly, que foi um retorno nosso, que é uma menina de potencial. Então, o clube acredita muito nisso, né? Então, a gente sabe que essas atletas experientes são importantes para fazer essas jovens jogar, mas eu acho que o Mackenzie nunca vai perder essa essência de formar, de dar oportunidade para atleta que tem potencial. E, óbvio,
esporte de rendimento a gente tem que dar resultado. Então, a gente precisa montar um grupo coeso, porque no final da temporada eu tenho que entregar o resultado para minha diretoria, para meus patrocinadores e entregar aquilo que a gente tinha como objetivo. E para isso essa mescla é muito importante. Vamos supor que você pode montar o time do jeito que você quiser, assim. Não quero falar de nome de peças, mas por onde você começaria a montar o seu grupo? Tipo, Gabriel, esquece que nós temos X para gastar e o mercado já está movimentado, etc, etc. Cara, você pode escolher como é que você começa a montar seu time. Levantadora. Levantadora e depois... levantadora porque vai ser a maestra do time ali e tal. Eu acho que é oposta. Tá. Eu acho que um time que tem uma oposta que decide, uma levantadora que sabe fazer o time jogar e tem uma oposta como ponto de referência, começa uma montagem de grupo bom. Uhum. Então eu acho que tem que ser as prioridades. Tá. Por que eu tô te perguntando isso? Eu quero entender a cabeça do treinador, assim. Como que o Gabriel entende o jogo, entendeu? Sim. Se fosse para você definir, eu sou um treinador que gosta de jogar, sei lá, exemplo X. Meu time tem que sacar pesado o jogo inteiro. Ou não, gosto de sacar de tal forma para jogar bloqueio e defesa. Como é que você pensa o jogo, assim? Cara, Ou vai de adversário, não sei. Eu sou um cara que me adapto muito bem ao que o jogo pede, né? Então eu preciso entender que o jogo do Flamengo é um jogo onde eu preciso sacar agressivo. Porque se eu não sacar agressivo, eu vou tomar porrada do outro lado. Mas a gente tem que entender que a agressividade nem sempre está ligado à força. Uhum. E é o que eu bato muito na atleta. A agressividade é uma coisa, força é outra. Porque um saque tático bem colocado em determinado momento, ele pode ser muito mais agressivo do que um saque rápido, né? Então teve um jogo muito marcante meu, foi um primeiro set contra Barueri em casa ano passado, que a Carla estava bem no viagem, mas chegou no final do set na P6 do Barueri. Eu falei, cara, não vai no viagem, ponha seu curto ali no chão entre a 6 e a 1 para mim, porque era a Luzia, a Luzia que tinha desafogado as outras redes. Falei, vamos sacar curto ali, vamos tirar a Luísa do ataque, a gente dobra o bloqueio na saída, a gente fecha. Dito e feito. A Carla fez 3 saques curtos ali, a gente virou o set e fechamos o set. Então, é muito isso, é agressividade com entender que a agressividade nem sempre é força, mas também é inteligência. Então, uma boa largada também é uma bola agressiva. Sim. Mas desde que eu faça consciente num espaço que eu sei que a bola ali vai cair ali, né? Uma bola desequilibrada, que eu vou atacar na levantadora, porque eu sei que a líbero lá tem um pouco mais de dificuldade. Então, assim, a gente precisa entender que hoje o voleibol você tem que ser agressivo, você tem que agredir, senão você é agredido. Todo jogo é um jogo diferente, mas quando você joga contra o Osasco, contra um Flamengo, contra um Minas, ou você agride ou você vai tomar porrada, não tem jeito. Se eu ficar passando bola do lado de lá, vai vir a Júlia Cudes e a Thaís atacando lá a bola de primeiro tempo, que é complicado. A gente consegue fazer uma marcação ou outra, anular uma bola ou outra e tal. Mas a gente tem que agredir, não tem jeito. Mas esse agredir não pode ser confundido só com força. Tem que saber jogar o jogo. Tem que saber o momento de força e o momento de inteligência. E esse equilíbrio que eu sempre prego. Então vai ter jogo que a gente tem que sacar bem. Vai ter jogo que a gente vai ter que sacar forte, onde tem uma linha de passe muito equilibrada, em que não adianta só ficar passando ali, porque isso não vai causar efeito. Vai ter jogo que eu vou ter que sacar curto na central o tempo inteiro, porque talvez a linha de passe é muito boa, e aí se eu sacar na central eu vou tirar a bola rápida ali, e a gente joga com um bloqueio duplo. Então tem várias formas de se pensar, mas o agressivo é a primeira opção. A gente tem que agredir o outro lado, mas precisamos entender que tem como agredir de várias formas. Então o esporte de rendimento é isso. Você tem que agredir, você tem que encarar, você tem que ir pra cima, você não pode ficar ali. Não, tem que ir, velho. Tem que ir, mas saber que tem formas diferentes de ir pra cima. Quem está assistindo realmente confunde isso muito fácil. Ir pra cima é sempre com força e não é. Tem que ter uma consciência tática, uma obediência tática também, que é importante, porque
quem está ali dentro está vivendo o calor. Às vezes não enxerga determinada coisa. Você que está de fora, com a prancheta ali, né, e tal, você, olha, faz isso, saca aqui, saca ali e tal. Faz toda a diferença mesmo. É um jogo de xadrez, não tem jeito, né? É uma peça ali, mas aí tem um momento certo, né? Você passou nesse rodízio, você fala, ó, final do set vai cair esse rodízio de novo, eu vou fazer isso aqui que vai dar certo. E aí você tem que ir antecipando as ações e fazendo acontecer ali. E é o gostoso, né? A gente tá ali porque a gente realmente gosta de ficar pensando e fazer acontecer. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, mas faz parte. Deixa eu fazer só mais duas, assim, bem específicas de jogo. Primeiro, você falou... Deixa eu voltar. Vou fazer aqui, eu ia fazer depois primeiro. Sentou para estudar o adversário. O que você acha que é o mais importante? O que eu tenho que... Sei lá, sentei lá com o meu estatístico. O que nós temos que olhar primeiro na equipe adversária? Cara, começar sempre pelas levantadoras, não tem jeito, né? Tentar entender e tentar entender se tem um padrão do outro lado, se tem... E aí os números vão se desenhando, né? Uhum. Se tem um padrão quando a bola vem de trás, se tem um padrão quando a bola vem da frente, se tem um padrão com saque curto, se tem um padrão quando essa menina tá na rede, se tem um padrão com essa menina da rede, um saque de um jeito, do outro, e por aí vai. E aí vira a noite, você sabe melhor do que eu, que vira a noite ali estudando e tentando achar alguma coisa. Tem hora que você não acha. Fala, porra, essa levantadora não tem padrão. Cada hora ela faz uma coisa, com passe A nessa rede ela levanta 10 para a ponta, 10 no meio, 10 para trás, com passe vindo da 1 a mesma coisa, da 6 a mesma coisa, da 5 a mesma coisa. Falou, parabéns para essa levantadora, vamos tentar entender as passadoras, vamos tentar achar uma outra. Mas eu acho que o jogo sempre passa muito pelas levantadoras, eu acho que seja igual para todo mundo. Primeiro entender o que passa na cabeça da levantadora e do técnico do lado de lá, porque a levantadora é muito espelho do que o técnico quer dentro de quadra, né? Então, é entender isso. Então, acho que todo o estudo começa muito por isso, e depois vai individualmente ali para as atacantes, qual a direção de ataque, o que ela faz na bola alta, o que ela faz na bola rápida, o que ela faz quando ela passa e recebe, o que ela faz quando ataca e quando não está passando, né? Tentar entender a estratégia de saque do lado, tentar entender qual é o rodízio que o técnico está saindo lá, o porquê, se tem casamento, se aquele técnico é o técnico que casa a rede, se não casa a rede. Você sabe disso, que eu gosto de pensar muito nessas coisas. E aí tem hora que, porra, contra o Flamengo agora, pra mim era crucial que a Sara não saísse com a Simone Lee lá, porra. Um bloqueio parado daquele tamanho na frente dela, na China ali era difícil. E a Sara fez um baita de um jogo e era um jogo que a gente precisava dela desafogando ali na bola rápida, né? E aí, pô, tem que pensar, cara, o outro set ele saiu assim, no outro jogo, quando ele saiu assim, no primeiro set ele perdeu, ele fez isso, e aí vai. E é assim, e essa é a parte gostosa, né? O jogo é o momento da gente colocar tudo em prática aqueles dias sem sono, sem dormir, de sono, de virar à noite, de estresse de grupo, que é muito difícil lidar e fazer esse grupo e tal. Então, o jogo é o resultado do que você trabalhou durante a semana, tanto em quadra quanto de estudo. E aí, chegar lá é a parte gostosa de fazer acontecer. Mas esses estudos são primordiais e eu acho que vai passar muito realmente primeiro pelas levantadoras. E aí a gente vai crescendo depois. Falamos de estudo, que o jogo é tipo um xadrez mesmo, ele mexe uma peça lá, mexe uma peça aqui e tal. Mas qual a importância que você dá para, durante o jogo, na hora da sua tomada de decisão, às vezes o seu feeling? Você, cara, mesmo não tendo um dado sobre isso, eu tomo a decisão. Como é que você encara isso? Você toma essa decisão mesmo ou você espera ter algum dado sobre isso? Você acha que vale a pena correr o risco de às vezes... Porque às vezes a gente que bom, eu não sou mais... mas você que é treinador... às vezes você tá ali na quadra e vamos tentar isso. E às vezes você nem conseguiu fazer um racional do porquê, mas você tomou a decisão e às vezes dá certo. Sim. Como é que você vê isso? Cara, é isso. Apesar de você ter todo um estudo e você entra na quadra com várias coisas na sua cabeça, em determinado momento do jogo eu posso fazer isso, mas não adianta. Se você se preparasse na hora do jogo, você não tomar decisão. São coisas muito rápidas. E aí tem vezes que você fala, pô, eu tenho que fazer isso. E aí quando você olha para trás, a menina já tá sacando e não deu tempo de avisar porque você tá pensando em outra coisa. Então não dá para perder o feeling.
pensou, vai dar certo, toma a decisão. Que seja uma substituição, que seja uma estratégia diferente de saque, que seja... Tem que fazer. Tem Melhor que arriscar. errar tentando. Melhor errar tentando. Por exemplo, rodízio passado eu saquei aqui na 5, cara, a menina entregou, velho, foda-se, vou sacar lá na 1 e vou ver o que dá. Tipo, vai na 1. Deu certo. Opa, nessa rede aqui a gente já vai mudar a estratégia. Aqui a menina tá passando bem aqui, quando sacou lá atrás deu certo. No próximo a gente vai tentar lá. E é isso. E esse feeling, você tem que arriscar. Porque se no rodízio passado você fez desse jeito, que você preparou, você estudou para aquilo ali, cara, eles saíram bem. No outra vez saiu bem, cara, tem que mudar. E aí tem que ter o feeling. Não pode. Tem hora que a gente tem um feeling, mas piscou, foi embora. Saiu. Mas as estratégias, elas têm que mudar durante o jogo. Sim. Porque eu vou com uma estratégia preparada, eles vão perceber, eles vão mudar. Eles vão se preparar para aquilo que eu estou fazendo. E na hora que eu perceber que ele se preparou para aquilo, aí o meu feeling tem que perceber aquilo e falar, opa, qual que é o plano B? Eu vou isso. E aí, se você não colocar seu feeling em quadra, o outro lado, eu sofri muito com isso no adulto. Porque quando você ia para a base, até na Superliga B mesmo, nosso segundo ano, que a gente tinha um time talvez tempo, né? Muito superior do que o outro, quando você vai com uma estratégia estabelecida, a Superliga B que a gente foi, a gente perdeu um jogo e de resto a gente ganhou a maioria dos jogos de 3-0. Até o próprio Recife dentro de casa, Recife era um dos favoritos, Fabiola, Ju Paz e tal, não sei o que, a gente foi e meteu um 3-0 dentro de casa. Mas talvez você ia com uma estratégia, ou com um plano B e um plano C aqui na cabeça, funcionava. Sim. A gente foi com uma estratégia contra Recife, você tava lá, Recife não entendeu até hoje o que nós fizemos naquele jogo e matamos ali, foi um jogo de xadrez, mas foi um jogo de xadrez que a gente chegou pro jogo, é isso que a gente vai fazer e acabou. Quando você chega na Superliga A é diferente. Tem muito mais variáveis, né? Tem muito mais variáveis. Você vai com uma estratégia, o outro lado percebe, já ajusta. E aí você tem que perceber que ele ajustou e preparar uma outra estratégia, porque senão lá ajusta, você para e aí vai. Então assim, você precisa ter o feeling e você precisa arriscar. Porque senão lá vai ajustar e quando você piscou, perdeu o jogo. Né? Então, quando a gente perde um jogo, a gente fica muito nessa. Putz, eu tinha que ter feito isso, eu podia ter feito isso. E faz parte do processo, tá tudo certo. Mas quando você perde, fica muito mais claro que talvez você tinha que ter feito algumas coisas que talvez na hora do jogo você não pensou. Mas por isso que tem que estar com a cabeça muito tranquila para conseguir fazer o jogo acontecer. Literalmente é um jogo de xadrez. Porque tem essas últimas imagens que passam aí direto no Instagram do Magnus Carlsen, nesse jogo de xadrez de 1 minuto, é fazer um movimento, parar o cronômetro ali, já dispara para o outro, que ele já está prevendo uma série de jogadas à frente. Sim. A dificuldade que você falou aí, nem é dificuldade a palavra certa, é um desafio, porque a equipe adversária está pensando da mesma forma. Exatamente. Eles lá também querem ganhar. Eles lá também estão... Ele fala que logo no início da pergunta dele, ter esse feeling, tá ligado o tempo todo. Não dá para brincar. Não dá para brincar. É uma responsabilidade muito grande, né? A gente já falou do projeto, do patrocinador e tal. Então não dá. Ou você tem que estar ligado ali para entender o que o outro lado tá fazendo, o que dá para você ajustar aqui, ou o trem vai embora, o trem deslancha. E as coisas têm fluído. Tem jogo que a gente aprende muito, tem jogo que a gente entende. Aí de um primeiro pro segundo turno né? Em Brasília, por exemplo, ano passado a gente ganhou no Mineiro, chegou no primeiro jogo em casa, a gente perdeu na Superliga, que era o mais importante. Aí no retorno a gente ganha de Brasília lá. E aí, esse jogo ele foi com essa estratégia. Do primeiro para o segundo turno tem muito isso, né? Tentar entender qual a estratégia que o time utilizou naquele primeiro jogo daquele ano, para agora para esse segundo jogo. E aí vai indo e vai crescendo todo mundo. Henrique, eu vou te pedir um golinho d'água. Que a gente fala igual... Daí. A gente falou sobre... Barulhinho de água para quem tem casa. Não, porque aqui também tá fácil. Eu corto aqui o antes. Você pediu aqui, tá isso aqui faz parte, pô. O calor que tem em Belo Horizonte, todo mundo vai entender que precisamos de uma aguinha.
Falar em calor, como que é isso lá no ginásio? Cara, eu tava conversando com o Henrique. Nos dias de jogos tem um calor grande, mas não é um calor muito diferente do que era antes. Eu tava falando, ano passado a gente jogou no Flamengo, dia 20 de dezembro, um calor muito grande. Esse ano a gente jogou dia 19 de dezembro, também um calor muito grande. Então o calor, ele existe. Agora o ginásio está reformado, tem uma acústica e tal, mas quando você vai durante o dia, muitas vezes quando tá quente, o calor tá muito maior fora do ginásio do que dentro. Você entra no ginásio, você sente até um alívio quando você entra no ar-condicionado. Óbvio, né? Entender as proporções do que eu estou falando, mas no dia a dia, muitas vezes dentro do ginásio está mais fresco do que fora, né? E aí faz parte, a gente vai jogar em vários ginásios do Brasil aí, é um calor absurdo. Infelizmente o Brasil ainda não tem as estruturas que existem fora, né? Mas eu acho que aos poucos a gente vai crescendo nisso aí. O próprio Mackenzie, acredito que daqui a uns anos foi um investimento muito grande que o clube fez agora para fazer o que fez dentro do ginásio. O Henrique conhecia o que era antes, por dentro, por tudo lá e tal, e mudou totalmente, tá um outro ginásio, tá muito bonito e tal, e todo mundo que é do esporte sabe que é assim, sabe que os ginásios vão ser quentes mesmo e tal, mas eu posso falar pelo Mackenzie, eu acho que em pouco tempo, em um ano aí ou mais um pouquinho, eu acho que o clube vai se preparar um pouco para de alguma forma colocar alguma climatização ali, com certeza vai ser bom. E quem sabe aí, a gente estava brincando outro dia com a comissão técnica que o ginásio de Maringá ele é climatizado. Ah, é? Você sabe, o Chico Neto tem a estrutura toda de ar-condicionado. Eu fui lá uma vez, eu falei, gente, eu joguei lá, era um calor, loucura, o dia que tava lá tava um calor muito grande e tal, e o pessoal, não, lá tem o Bernardo, não, lá tem, eu falei, cara, não tem, nós vamos apostar aqui, porra, não é possível, não sei o quê. Eu joguei lá, porra, se tivesse lá eu não tinha sentido calor, só que lá foi climatizado há muito tempo atrás, só que é estrutura pública, né, tem toda a dificuldade, aí parece que roubaram lá as fiações, não sei se é essa história. Então, assim, Brasil, né? Mas assim, a gente poderia ter ginásios mais bem preparados, eu acho que é isso. Muita gente não consegue investir tanto no esporte, entender a importância disso. Mas aos poucos vai crescendo, se Deus quiser. Maringá, a pior coisa de jogar lá é aquela mulher gritando, Maringá! Que isso? Que voz é aquela? Mas ela é super educada, cumprimenta a gente ela virou uma figura. E é muito legal ver essas figuras que são marcas de projetos, são torcedores que abraçam, né? Isso é muito importante pro voleibol, né? De alguma forma. Mas assim, a gente dentro de quadra, ser muito sincero, a gente não percebe. Eu lembro que no meu primeiro ano eu percebi, porque assim, ela fica sentada atrás do banco de Maringá no primeiro set, quando troca de lado, ela fica mais próxima, né? Aí teve um pedido de tempo que no final das contas eu levantei a cabeça assim e olhei, ela tava gritando pra cá. Foi a única vez que eu parei e ouvi ela. Mas não é uma coisa que atrapalha, mas é uma coisa... É uma marca do time e com certeza é muito bacana ter marcas assim, né? Ó, antes da gente caminhar pro final, para liberar o Gabriel que tem treino ainda. Não, também. A gente... Bom, é importante, eu pelo menos acho muito importante a gente passar em alguns pontos que a gente passou, porque muita gente acha que coloca 6 na quadra lá, vambora, perdeu é burro, ganhou é o novo Zé Roberto. E assim, é bem mais complexo do que isso, né? Deu para perceber pela profundidade da conversa. Como que é o seu dia a dia normal, assim? Cara, vou tal hora pro ginásio, dou treino de tal a tal hora, as meninas depois vão pra musculação tal horário, e aí vou pra sala da CT e estudo, blá, blá, blá. Como é que funciona sua agenda? E aproveitando aí, porque ele tem horário para acordar às 5 da manhã e e vai dormir 2 horas da manhã, né? Pelo jeito. Tem um pouco disso, cara. Mas assim, Henrique, quando a gente tá no gás, né? Tá animado, malhando e tal, eu saio de casa ali às 7h30 da manhã, vou pro clube, vou na academia, né, dar uma escada no corpo ali para preparar o corpo pro dia. E aí começam os estudos ali, as meninas geralmente chegam no clube 9 horas da manhã, e aí de manhã são sempre 2 grupos, né? Então um grupo na academia, um grupo na quadra. Então a gente trabalha ali com as meninas de 9 às 11, às 11h30, 9 às 11h30 de manhã. Eu tenho ficado no clube o dia inteiro, então, diferente de outras temporadas que eu ia em casa, almoçava em casa, eu tenho ficado direto, então eu chego no clube 7h30 da manhã,
treino da manhã, malho, tal, treino, e aí fico de tarde já estudando, já fazendo minhas coisas lá na sala, já pensando nos jogos, pensando no nosso time. A gente tem, infelizmente, pelos resultados que a gente tem tido nesse primeiro turno, muitos estudos sobre a gente também, para tentar entender o que a gente está precisando, evoluir e tal. Então a gente fica nesse período ali de meio-dia e meio, 1 hora até 5 horas da tarde, que é o horário que as atletas voltam, um momento de estudo, de preparação para os jogos, de periodização e tal. E aí 5 horas as meninas voltam para o clube e a gente vai treinar ali de 5 até as 8, de 5 até 7h30, né? E aí acaba ali 8 horas, a CT toda volta para a salinha, a gente reúne, conversa sobre o treino, vê o que está certo, planeja o próximo dia, entende o que a gente precisa fazer para o próximo dia, e aí eu vou chegar em casa por volta de 8h30, 9 horas da noite. Graças a Deus eu moro ali do lado do clube, facilita um pouco, mas é isso, eu saio de casa por volta de 7h30, 8 horas da manhã e retorno 9 horas da noite. Durante a temporada. Durante a temporada eu não muito, não. Não, e muitas vezes, né, de pré-jogo, né? Vai para casa, liga a televisão, pega alguma coisa para comer, liga o notebook e aí vai ver jogo. Descansa. Enquanto descansa, tá tendo jogo de outras rodadas, dos outros times. Então, enquanto descansa, tá vendo outros jogos ali do meu próximo adversário. Sorocaba, Deus amado. Eu tenho visto Sorocaba mais que tudo, porque eu sigo Sorocaba na tabela. Então, meu próximo adversário tá sempre jogando com Sorocaba. Então eu assisto Sorocaba toda semana eu assisto Sorocaba jogar. Então o Clóvis lá, mandar um abraço para ele, a gente se conhece desde a Superliga B, eu vejo o jogo do Clóvis toda semana. E é bom que é um cara muito estudioso também, né? Então é bom que eu sempre vejo, ele tem feito jogos aí, fez 3-2 com o Flamengo, né? Tem conseguido fazer jogos legais ali com a equipe, que é uma equipe jovem, muito da Atlético Sub-21 e tem apresentado um voleibol muito bacana. E aí a gente fica ali, então assim, não descansa, você chega em casa, hoje aquela menina se estranharam, amanhã a gente tem que a gente vai fazer ali para acertar os ponteiros ali, precisamos bater um papo com o grupo e bababá, e a cabeça não para. Eu falo assim, foi a primeira vez na minha vida que temporada passada eu tive ali 3-4 meses ali meio ociosos, né? Porque antes eu tinha a Superliga B, eu passei pela seleção brasileira, então eram momentos que eram 12 meses do ano trabalhando. Então a gente conseguia escapar 5 dias ali, escapava 6 dias ali e tal, mas foram 2 anos de seleção brasileira onde eu emendei Superliga B, Superliga B, base, Superliga A, o processo de Superliga A de contratação eu estava em Saquarema, então eu saía de um treino, eu ligava para o Matheus, eu lembro que eu liguei para Sassá, a contratação da Sassá foi feita em Saquarema, eu estava em Saquarema, eu olhei para Fofão, Sassá tá aí no Tijuca treinando, você tá sabendo? Fofão, não sei o que, eu vou ligar para ela, Fofão. Falei, liga. Nunca tinha conversado com a Sassá na vida, liguei para Sassá de Saquarema. A Carla, foi uma atleta que eu fiz reunião com a Carla, eu estava em Saquarema, e a minha comissão técnica da outra temporada, eu fiz as entrevistas, eu estava em Saquarema, então assim, foram 2 anos que eu não tive férias. Tá nada. Esse ano agora, entre as duas Superligas, eu tive um recesso maior. Eu tive ali 3 meses de um recesso. A gente vai trabalhando ali, vai planejando uma coisa muito mais tranquila. E eu falo assim, cara, são 8 meses de batidão. De 7h30 da manhã saindo de casa. Aí você fala assim, tem as quebras, tem as folgas. As quebras e as folgas são para as atletas. Pra gente não existe. E eu tô lá no clube mesma carga de treino de quando eu tô no treino. Talvez eu não fique lá até 8 horas da noite, mas até 6 horas eu fico. E aí quando você chega em casa, vai ter a mesma rotina de estudo. Então, assim, é muito puxado. São 8 meses, 7, 8 meses ali, muito desgastante. Viagem pra caramba também. Mas, cara, quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente faz o que a gente gosta realmente, isso aí fica no segundo plano, a gente faz. Pode parecer espantoso. De 8 horas da manhã, 8 horas da noite, não sei o quê. Mas pra gente é um processo muito normal. Vai acontecendo, vai seguindo, e aí quando a gente vê, a temporada acabou. Pra mim foi
Parece que foi 2 semanas atrás que a gente estava ali levando as meninas no hospital, fazendo exame, não sei o quê, fazendo reunião. Fiz reunião individual com todas as meninas para entender qual era a expectativa delas para a temporada, para conhecer um pouquinho elas, principalmente as atletas novas e tal. Para mim, isso foi há 2 semanas atrás. A gente já está no final do primeiro turno, já acabou, e agora vamos começar o segundo. Então, passa muito rápido. Então, é o que a gente fala com as meninas desde o começo. A gente precisa entregar o nosso melhor, a gente precisa ter consciência do nosso objetivo aqui pessoal e coletivo. A gente tem que honrar principalmente o Mackenzie. Eu acredito que hoje a gente não tem tido problemas nesse sentido do Brasil de salário atrasado e tal, mas é uma coisa que o Mackenzie, o Henrique teve lá, né? Então, é muito importante para o Mackenzie honrar os compromissos e muitas vezes faz muito mais do que está prometido. Né? A gente dá alimento, os patrocinadores mandam kit ali para as meninas e tal, e que parece que é besteira, cara, mas faz uma diferença no dia a dia, para as meninas entenderem que elas são abraçadas pelo projeto, elas são abraçadas pelos patrocinadores, eles estão ali dispostos a realmente ajudar no que são possível para eles, e que elas precisam fazer a parte delas na quadra, que é se dedicar todo dia, se dedicar no descanso, se dedicar na fisioterapia, na preparação física, e é assim que a gente vai construindo esse processo aí para chegar nos resultados. Qual o seu maior sonho como treinador? Cara, é difícil assim de falar, porque eu não sou um cara de muitos sonhos a longo prazo. Eu sou um cara muito de viver o que é agora. O que vier pela frente está muito nas mãos de Deus. Eu sou um cara muito religioso, acredito muito que temos propósitos na vida e que eu não fico pensando lá na frente. Eu vou entregar o meu máximo agora. Por quê? Porque a vida me proporcionou coisas que talvez eu não estava sonhando. E que foram coisas muito bacanas. Porra, eu com 3 anos, eu saio de Viçosa. Nunca fui atleta. Joguei na universidade. Cheguei a jogar na universidade. Mal. Ganhava da UFMG? Ganhava, mas jogava mal. Mas eu era reserva. Mas aí então eu tô ganhando lobby aí, porque eu tinha bons times em mãos, né? Mas joguei universitário, cheguei pra Liga Nacional e tal. Mas era diferente, né? Eu tinha companheiros na universidade que tinham sido atletas, né? E que com certeza era uma realidade totalmente diferente da minha. Eu vim de projeto social da prefeitura. Eu aprendi a fazer manchete e toque ali no projeto social, numa escola pública, onde a gente jogava no terrão da escola, no intervalo, e joguei os jogos escolares. Então, uma realidade totalmente diferente, cara. Só que eu fui indo muito pro esporte de rendimento e as coisas foram caminhando pro vôlei, e eu fui gostando, eu fui crescendo na universidade. E as coisas foram acontecendo para mim. Eu sempre fui um cara que sei lidar bem com as pessoas, sei conversar, sei fazer o jogo ali fora o trabalho, tratar todo mundo bem, saber conversar e tudo mais. Então as coisas foram acontecendo para mim de uma forma que talvez não era esperada. Eu estava de férias, vejo uma publicação, opa, tem um técnico saindo de algum lugar, tá abrindo vaga, mandei o currículo, virei noite, fui de ônibus, cheguei, fiz entrevista, voltei na mesma hora. Lembro que quando eu fui fazer esse teste no Mackenzie tinha prova prática, eu não tinha levado o relógio, eu falei, cara, como é que eu vou controlar o tempo do treino? Eu achava que isso era né, e fez diferença, não fazia diferença nenhuma na hora do vamos ver e tal. Então, assim, as coisas aconteceram na minha vida muito sem sonho. E as coisas foram aparecendo, e, cara, eu fui abraçando. Então você fala assim, pô, Gabriel, com 2 anos de carreira de técnico, né? Vamos colocar aí 2020, eu ia dirigir a primeira equipe, não existiu 2020. Aí eu tive 2021, 2022, 2023 eu estava na seleção brasileira. Como assistente da Fofão, graças a Deus algum anjo passou por aí, me indicou para Fofão. Eu tinha sido campeão brasileiro naquele ano de 2022, óbvio que faz uma diferença. Eu fui campeão brasileiro na categoria onde a Fofão seria a técnica. Me indicaram, a Fofão ligou para umas 2, 3 pessoas que devem gostar muito de mim, que eu não sei quem são. E aí a Fofão me liga, eu estava no meu último dia de férias, eu estava no Rio.
engraçado, eu tava onde, cara? Acho que eu tava em Floripa, passando o Réveillon com meus amigos, e aí ela me mandou mensagem: pô, Gabriel, aqui é Fofão? Fofão. Meu Deus. Porra, Fofão. Deu alguma merda. Tô querendo. A Fofão mandando mensagem. Tô querendo bater um papo com você e tal. E eu lembro que tinha saído na internet que ela ia ser técnica da seleção de base, mas não tinha nada. Eu falei, caralho, será que ela vai ser técnica? O que essa mulher quer comigo, bicho? Eu, caramba. Tal. Eu falei, pô, Fofão, tô em viagem hoje, chego no Rio amanhã. Podemos falar amanhã? Podemos. E ela me liga, me faz o convite. E aí as coisas aconteceram. Então, assim, eu sonhava estar na seleção em 2 anos? Não sonhava. Eu falava, tá, um dia eu talvez quero trabalhar na seleção e bababá. E eu fui, cara, e aí me dediquei, trabalhei muito, fiquei os 2 anos do ciclo com a Fofão. A gente teve um ano de Sul-Americano e um ano de Mundial, onde a gente perdeu 3 jogos, né, que foi a final do Sul-Americano, num 3-2, 19-17 para a Argentina, que é um jogo que a gente chora até hoje. E o Mundial, onde a gente perdeu um jogo no Mundial. A gente perdeu 2 jogos, na verdade, nesse processo, né? A gente ficou em quinta, a gente cai nas quartas para a China Taipei e termina em quinto no Mundial. Então a gente perdeu um jogo, a gente perdeu 2 jogos nesse ciclo de 2 anos, um jogo em cada, né? Então, assim, e aí a Fofão sai, eu saio junto com ela, e as coisas vão acontecendo. E aí aparece a Superliga A, porra, você vai me falar que um técnico de 4 anos de carreira, que nunca jogou, que ninguém conhece, vai ser técnico de Superliga A? Você vai falar que isso era meu sonho? Falar, cara, não era. Era muito distante, né? Não é. Talvez eu queira um dia trabalhar num time de Superliga A. Talvez naquele momento ali era o meu sonho, como técnico da base. Fala assim, cara, um dia eu quero trabalhar na Superliga A, um dia eu quero ter oportunidade de trabalhar com atletas como uma Sassá, uma campeã olímpica, uma Thaísa, uma Sheila. Você pensava em trabalhar com a Fabizinho, uma Camila Brade? Cara, quem sabe um dia vou trabalhar com essas atletas que me fizeram amar e gostar do voleibol. Mas falar que era um sonho, você fala assim, não, hoje eu quero isso. Então a vida me ensinou a viver muito o que as coisas estão me proporcionando. E eu sou assim. Então eu estou nessas 2 Superligas A, como eu falei lá atrás, quando chegaram para mim, aí, você vai para a Superliga A, você vai ter que sair da base. Se você não conseguir dar conta do recado, a gente vai virar amigo e tal, mas a gente vai te mandar embora e vai trazer outro. E eu falei, cara, vamos embora. A minha vida é isso. A oportunidade bateu na minha porta, eu abri a porta, entrei e vamos embora. Se vai dar certo, se não vai, até onde isso vai me levar, eu não sei. Então, óbvio, eu estive na seleção, entreguei o meu melhor, a Fofão sai, eu saí com ela. Então eu quero um dia voltar à seleção brasileira, em qual cargo que for, seja assistente técnico de alguém, ajudando alguma categoria. Estar lá é uma sensação muito gostosa, né? Estar entre os melhores, se olhar para um lado o Bernardo dando um treino, se olhar para o outro o Zé dando um treino, né? O Vagão na Sub-21, o Neri, né? O Anderson. Então, você estar ali é muito gratificante. Você fala assim, poxa, velho, não é sobre simplesmente, entendo, vestir a camisa da seleção, você tá na beirada de quadra ali com a camisa da seleção ouvindo o hino nacional. Porra, a primeira vez eu chorei pré-jogo ali, cara, aonde eu tô, bicho, que loucura isso aqui. Mas você estar ali é um sonho. Mas para mim é o processo. É você estar em Saquarema ali, olhar aquilo todo mundo, você sentar para tomar café da manhã, os caras estão ali tomando café da manhã, fala, caralho, que legal, que bacana estar aqui. Então, também, né? Muita vontade de trabalho. Exatamente. Então, assim, tem que ir para lá, tem que ser para trabalhar, para se dedicar e catar. Você tá nessa categoria aqui, eu vou para outra catar bola, ajudar como eu posso e blá blá blá. Então é assim. Então, tenho sonhos. Tenho, mas a vida me ensinou a não viver muito de sonho. Me entregar aqui e vai ser bem feito, eu confio no meu trabalho e vamos ver o que vai me proporcionar. Quero continuar na Superliga, eu falo muito que vivenciar outros trabalhos, vivenciar outros projetos, talvez é uma coisa... Vão ser experiências novas que com certeza a vida vai me proporcionar. Seleção brasileira tem uma vontade muito grande de poder voltar para lá, estar lá dentro, sem vaidade nenhuma de técnico, assistente, o que for, estar lá dentro e ajudar o voleibol brasileiro, com certeza é uma vontade que eu tenho muito grande de poder estar lá novamente. Mas eu acho que as coisas vão acontecendo na minha vida como sempre aconteceu e na hora que chegar essa oportunidade...
eu vou entrar e vou dar o meu melhor, vou deixar o meu melhor lá, e as coisas vão acontecer automaticamente. 2 mensagens para fechar. Primeira, para um cara que quer ser treinador, seja de base, seja de adulto. E a segunda, um recado para a torcida do Mackenzie. Cara, não é fácil ser treinador, não é fácil trabalhar com esporte de rendimento. Tem que gostar muito, tem que amar muito o que faz. São muitos momentos difíceis. A gente falou isso lá no clube outro dia. São, cara, 99% de momentos difíceis. Mas aquele um momento de felicidade, de alegria, vale a pena todo aquele processo. Então, não está sendo fácil trabalhar com esporte no Brasil, não está sendo fácil formar pessoas que queiram trabalhar. Então, eu sempre deixei as portas abertas da onde eu estou trabalhando para que venham estudantes, para que venham pessoas que queiram conhecer da onde que a gente está fazendo. Então, a gente sempre recebe muitos estagiários lá no clube, pessoas que querem conhecer um pouquinho mais de voleibol e tal. Então, assim, tem que amar muito, tem que querer muito. É muito difícil, mas aquele 1% de momento de prazer, de felicidade, vale a pena todo aquele processo. Então, aquele jogo contra Curitiba, que nós dois estávamos juntos, aquele jogo de Brusque, a vitória que eu tive contra Bauru temporada passada, que foi a vitória que selou a nossa permanência na Superliga A, esses momentos ficam marcados e esses momentos que fazem a pena a gente continuar seguindo. Então, é muito difícil, mas os momentos de prazer, eles valem a pena. Então, quem quiser tem que estudar muito, tem que buscar muito conhecimento, tem que, eu, na época de faculdade, fiz estágio no SADA, no Minas, JF Vôlei, fiz curso em Osasco, tem que buscar conhecimento, tem que buscar estar no meio, tem que buscar as pessoas saberem quem é você e que as coisas vão dar certo, com certeza. Cara, e torcida Mackenzie, eu acho que torcida, diretoria, patrocinadores, vai dar tudo certo, a gente tem que acreditar muito no nosso trabalho, a gente acredita, a gente sabe que a gente está dando o nosso máximo, não tem sido fácil, mas nunca foi e nunca vai ser, e só o trabalho mesmo vai fazer a gente chegar onde a gente vai chegar. Então vai ser um primeiro turno que a gente precisa muito do apoio de todo mundo, a gente precisa que nos abracem, que nos apoiem, e que a gente vai fazer um segundo turno com 7 jogos dentro de casa, que com o apoio de todo mundo a gente vai sair dessa situação e vai chegar no nosso objetivo. Salve de palmas pro Gabriel. Que isso. Excelente papo. Sucesso pro projeto. Tem um carinho especial pelo Henrique, a gente já trabalhou junto, ele sabe disso, eu vou estar sempre à disposição, com certeza o Mackenzie também. É um projeto novo, achei muito bacana a estrutura de vocês, com certeza tem muito a crescer, e a beira da quadra também, cada dia que passa, cada projeto diferente, projetos com objetivos diferentes, porque a gente tem que sobreviver na vida, não? Mas com certeza são projetos que têm um objetivo em comum, todos, agregar o voleibol, entregar para o voleibol coisas que talvez o voleibol te entregou, durante a sua vida. Eu acho que de formas diferentes você consegue devolver um pouco do que o voleibol te deu. Então, sucesso sempre aos projetos da beira da quadra e conte comigo sempre. Valeu demais. Brunão, obrigado. Fechamos mais um. Galera que assistiu a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar aí para todo mundo, para ouvir um pouquinho esse papo com o Gabriel. Mas pode mandar pergunta também, pode falar, interagir com a gente, estamos aí para responder. Segue a gente no Instagram, @podcast.aponto. Pode me seguir também, @monteiro.henrique ou @abeira-da-quadra. O Bruno tá no @pixel.9.produções. Pode seguir, manda mensagem, manda pergunta, tira dúvida. A gente tem muita coisa ainda pela frente pra gente fazer aqui. É isso aí. Fica ligado, não perde que em breve tem convidado novo, que eu já tô fechando aí pra próxima semana. E tem vários outros programas que nós vamos colocar no ar em breve. Beleza? Valeu, galera. Abraço, até mais. Tchau.